juventude! Estamos aqui num ambiente meio diferente. Estamos aqui com o nosso diácono Paulo. Seja bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui falar um pouquinho com a gente. Quer falar um pouquinho, João? Então, hoje a gente veio ter uma conversa bem legal. Esse episódio, a gente está vivendo o período da quaresma por enquanto, porém, esse episódio a gente vai conversar sobre a semana mais importante da Igreja Católica. Está se aproximando. Isso aí. A gente veio falar sobre a Semana Santa em geral e a gente trouxe esse excelentíssimo convidado hoje, Diácono Paulo, para conversar com a gente, né? Então, Paulo, a gente entende, né, como nós católicos, que a gente deve sim participar, né? É uma obrigação nossa, é preceito nós participar da Semana Santa. E a gente entende a importância também, né, de viver o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Boa noite a todos. Eu sou o Diácono Paulo. Eu sou da paróquia de origem de São José Operário, lá de Jacareí. E após a ordenação, dia 30 de setembro de 2023, o bispo Dom Sérgio me designou a trabalhar aqui com vocês na paróquia de Santa Branca, onde eu estou reencardinado. Meus trabalhos diaconais estão direcionados aqui para a paróquia de Santa Branca, para a comunidade de Santa Branca. E eu fui convidado por esses dois lindos jovens a estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre a Semana Santa. A Semana Maior, a gente chama. A Semana Santa, ela é a data mais importante da Igreja, até mais que o Natal, porque a gente celebra a nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu estou aqui, munido desse manual. Isso aqui é um livro de cabeceira. Desde a época que eu era ministro da comunhão, bênção e consolo, eu tenho esse manual, aonde eu recorro a ele. Ele tem tudo que vocês podem imaginar aqui. É um livro de cabeceira. Então vamos começar a falar da Semana Santa. Só para vocês terem uma noção. Eu vou me basear nele para passar a mensagem para vocês. No que consiste a Semana Santa? Para nós somos católicos, apostólicos romanos. Tá? Ninguém é obrigado a nada. Deus não obriga a gente a nada. Mas nós temos o dever que, a partir do momento que conhecemos a igreja, os mistérios, tomar posse e participar. Participar é bem celebrar. No que consiste a Semana Santa? A Semana Santa inclui a Quaresma e celebra o Tríduo Pascal. Ela começa com o Domingo de Ramos. Então, a Semana Santa, ela começa no Domingo de Ramos, porém ainda estamos na Quaresma, tá? Termina ela no Domingo de Ramos e termina na ressurreição do Senhor. Ela termina na quinta-feira à noite, na missa do Tríduo Pascal. Aí sim termina a Quaresma e começa o Tríduo Pascal, que a gente celebra, né, a ceia do Senhor. A gente celebra a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, e na missa de manhã, onde é abençoado os santos óleos, na missa do Crisma, lá na catedral, que é celebrada pelo bispo, tá? Então, de fato, a Quaresma, ela termina na quinta-feira, e já inicia o Tríduo Pascal, à noite. Alguma conversa? Alguma perguntinha? Estão demais já? Não, tranquilo. Mas é interessante esse detalhe que eu particularmente aprendi nas minhas formações como cerimoniário sobre isso, né? Mas muita gente não sabe que acaba na quinta-feira, né? Quaresma na real. Então a gente começa a Semana Santa, mas a nossa Quaresma de verdade vai se encerrar lá na quinta-feira. E o senhor falou do Domingo de Ramos, né? Eu estava olhando antes de vir para cá, né? Um pouco, né? O quão é forte esse momento do Domingo de Ramos também, né? Porque ao mesmo tempo que a gente celebra, né, a gente glorifica o Senhor pela chegada em Jerusalém, a gente também reflete a paixão dele, já vai começando esse momento de preparação, né? Sim.
O Domingo de Ramos, né, baseado aqui no meu manual, né, o Domingo de Ramos, a igreja celebra a entrada triunfal, festiva de Jesus em Jerusalém. E ele é acolhido e proclamado o Messias, o ungido de Deus. Para saudá-lo, o povo jogava seus mantos, né? Para que ele passasse por cima, ao mesmo tempo em que acenava com os ramos retirados das árvores. Por isso a gente leva os ramos, né? Para acenar para o nosso Senhor Jesus, né? E com ele saudamos. E os ramos são abençoados, tá? São bentos, né? Nesse dia. Depois a gente vai falar da finalidade dos ramos bentos. Jesus, ele entrou em Jerusalém montado em cima de um jumentinho. Por quê? Boa pergunta. Às vezes as pessoas falam, porque ele veio em paz. Se ele viesse querendo guerra, ele entraria em cima de um cavalo. Expressão bonita, né? Sim. Aí ele entrou em cima de um jumentinho, porque ele veio proclamado rei, mas ele veio em paz. Bonito, né? Bonito, muito bonito. Eu não sabia. Eu também não. Pode continuar. Pode continuar? Mas a gente, aí esse momento de entrada triunfal, né? Aqui, aí agora vamos lá para o parâmetro da nossa paróquia de Santa Branca. Sim. A gente também tem a segunda-feira, terça-feira e a quarta-feira, que também a gente tem que participar dessas missas, né? Que faz parte da Semana Santa. Aqui na nossa paróquia a gente tem, na segunda-feira, a gente normalmente leva a imagem do Senhor dos Passos, né, para alguma igreja. E na terça-feira a gente também leva a imagem de Nossa Senhora das Dores. E na quarta-feira tem a procissão de encontro também. Que é a procissão mais linda que existe. Exatamente. Eu sou muito fã da procissão de encontro. Quando inicia a Semana Santa do Domingo de Ramos, né? Como já comentei com vocês aqui, o que significa, Jesus entrando em Jerusalém, com os ramos, aclamado rei. Aí vem a segunda-feira. Na segunda e na terça-feira pode-se ter celebrações de, como eu posso falar, é a palavra certa, de arrependimentos. Sim. Tem uma palavra certa, semana de penitência. Celebrações penitenciais. Sim. Segunda e terça. E quarta-feira é a procissão do encontro. Sim. Que também é uma procissão penitencial onde a gente medita, né, sobre a dor de Nossa Senhora, né, Mãe de Jesus, vendo seu filho. São as 14 estações da Via Sacra e as 7 dores de Maria, né? Entendeu? Então é uma semana muito rica, muito mística, que nós católicos podemos, né, entender e sair desse tempo mais forte, com mais fé, mais devoção, né, munidos de melhorar o nosso jeito de ser e de viver, em prol ao próximo. Exatamente. É porque a gente é convidado nesse período de meditação e, como o senhor falou, a palavra certa, né, que eu também estava procurando, a penitência, né, que a gente é convidado durante a quaresma, mas também nesse momento, né, que, como a gente já disse, ainda continua a ser a quaresma. Então a gente tem que viver esse período de penitência, de reflexão principalmente, né, e se preparando, né, meditando os mistérios das dores de Maria e da Via Sacra, né, de Nosso Senhor. E depois da quarta-feira a gente entra no momento mais importante, né, que é inicia-se o Tríduo Pascal com a Quinta-feira Santa. Então, você tocou agora no assunto, depois eu volto nos ramos bentos. A quinta-feira da Semana Santa encerra o tempo da quaresma, excluindo-se a missa da ceia do Senhor, que abre o Tríduo Pascal. Então a quaresma se encerra praticamente à noite, quando a gente começa a celebrar o Tríduo Pascal. Na parte da manhã de quinta-feira é costume em algumas comunidades, dioceses, celebrar o rito da penitência. Na maioria das dioceses, porém, celebra-se nesse horário a missa do Crisma, onde a gente vai levar o óleo lá para ser abençoado pelo bispo, e esse óleo depois vai voltar para a nossa comunidade, para a gente estar usando, né, nos diversos trabalhos de batizados, né, unção dos enfermos. E vai sempre um casal lá levar o óleo e depois vai buscar e vai ser apresentado na missa da noite, na missa do Crisma.
né? E o que é a missa do Crisma? A missa do Crisma é a missa presidida pelo bispo diocesano ou outro bispo e co-presidida por outros sacerdotes, com a participação dos fiéis leigos, em que se fez a bênção dos santos óleos e do sagrado Crisma. Os óleos bentos nesse dia são administrados nas comunidades por ocasião do batismo, da crisma, como eu falei, da unção dos enfermos e nas ordenações sacerdotais, presbiterais, episcopais. Também nessa missa o bispo reúne, né, os seus presbíteros, ocasião em que estes renovam as promessas sacerdotais e, estando juntos, manifestam a unidade entre o sacerdote, o bispo e daqueles que são os seus cooperadores diretos, né? Muito bonito, a igreja é muito unida, né? É que eles, vamos falar assim, não sei se é o termo certo, mas aproveitam, né, a situação do tríodo pascal para fazer o sacramento do crisma e das ordenações, né? Seria isso ou não, exatamente? É a bênção do óleo. É a bênção do óleo. Só a bênção do óleo. Dos óleos, santos óleos. Sim, então seria só, esse momento seria propício só para a bênção dos óleos. Uma vez no ano, né, esses óleos, eles são abençoados, depois eles voltam para a paróquia para serem usados nos diversos trabalhos de batizados, de crismas, entendeu? Unção dos enfermos. Isso é uma curiosidade interessante, não sabia, sempre tinha dúvidas. Então, muitas pessoas não sabem, mas a gente começa a saber quando a gente começa a estudar mais, começa, né, a fazer uma formação, né, boa, de fato. A igreja é muito complexa, né? A gente tem muitos pedacinhos ali que é difícil a gente compreender tudo sem só referência, né? Esses são detalhezinhos, tipo essa questão do óleo, né, que vai ser usado durante todo ano até o próximo tríodo pascal para ter de novo essa bênção, né? Sim. São detalhezinhos assim, que a gente não, talvez passam despercebidos, né, mas são de suma importância. E não acabou não. Então. O que mais fala do que celebra na noite de quinta-feira? Essa parte da bênção dos santos óleos é na missa de manhã, lá na catedral, com o bispo. E à noite, na quinta-feira santa à noite, a igreja celebra a instituição da Eucaristia, tá? Celebra uma missa festiva, instituição da Eucaristia, com uma missa festiva em que se recorda que a entrega de Cristo por nós deve converter-se no serviço que prestamos uns aos outros, como eu falei. Daí o motivo e a razão pela qual encenamos o ritual do lava-pés, que é o ato de serviço, né? E na conclusão da celebração, os cibórios contendo as hóstias consagradas são levados para uma capela lateral preparada, outro lugar apropriado onde Jesus Eucarístico é adorado até a meia-noite. A igreja vazia, aí a igreja é despida de tudo. Tanto onde tira aqueles... Sim, tira todos os panos, né, do altar, né, então fica tudo sem nada. Né? Exatamente. Só o altar mesmo. Enfeites, com imagens, quadros cobertos, a igreja fica totalmente desnuda, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque Cristo, né, na sexta-feira, ele já está preso, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Né? Aí, depois tem, né, o que a igreja celebra na sexta-feira santa. Exatamente. Na sexta-feira da Semana Santa, a igreja celebra a morte de Cristo, seguido de seu sepultamento, e nesse dia não se celebra a missa, e sim uma solene liturgia da palavra, na qual se adora a cruz de Jesus, se reza pela igreja e pelo mundo, oração universal, a Eucaristia guardada na capela ou em local anexo à igreja e distribuída no final. É aquela celebração, né, que não é missa, é a celebração da Santa Cruz, né, que a gente beija a cruz, né? Se eu não me engano, nesse dia também as hóstias consagradas são da quinta-feira ainda, né? São. Aí são hóstias da quinta-feira que são utilizadas na... Sim, porque é celebração. Exatamente. Esse dia não é missa, esse dia é o único dia do ano que não tem missa no mundo inteiro. Não tem missa, é uma celebração. Exatamente.
O nome dessa celebração Ação daqui a pouco, litúrgica. ação litúrgica. Ação litúrgica. Isso, parabéns. Ó, voltando para você, eu falo demais, né? Voltando à questão do ramos bentos. Muitas pessoas falam assim, depois, o que eu faço, né, com o ramo bento, né? Então tá aqui no meu manual, muito bom, viu, gente? O conselho é antigo. Também sou antigo, né? Ó, como podem ser usados os ramos bentos no domingo de Ramos? Depois que o padre abençoou tudo direitinho. Olha o que a gente deve fazer. Os ramos bentos no domingo de Ramos devem ser guardados com cuidado e tratados com zelo. Não há nada de mágico neles. Porém, como foram abençoados, devem ser usados em espírito de fé. São muitos os que os queimam devotamente enquanto rezam momentos difíceis da vida. Outros os guardam até a Semana Santa do ano seguinte. O meu tá guardado. É o caso das cinzas, né? Que a gente guarda, depois a gente queima. E na quarta-feira de cinzas, vai iniciar a quaresma, a gente traça a cinza na cabeça do fiel. Meu ramo tá lá em cima, meu guardado. Outros guardam até a Semana Santa, no ano seguinte, um lembrete de que a melhor forma de saudar a Jesus é colocar em prática tudo o que ele ensinou. Outros ainda os usam como remédio caseiro, chá. O importante, aí tem que ser uma planta de ramo que vocês conhecem, não pode ser qualquer ramo, não. Eu vou pegar o ramo. Né? Conselho bentos, estudem antes de utilizar. E o importante é que os ramos bentos sejam a expressão do nosso amor e do nosso seguimento a Jesus. Eu já vi um sacerdote falar, até minha esposa fala, que o significado do ramo bento na casa da gente significa o senhorio de Jesus na nossa casa. O senhorio de Jesus na nossa casa. Muito bonito, né? Isso mesmo, essa aí eu nunca ouvi. Que mais, jovens? Vamos lá. Falamos da questão do ramos bentos. Foi até bom você tocar nessa questão do ramos bentos, né? Que eu tenho certeza que aqui na paróquia, pelo menos os anos que eu vim acompanhando, eles utilizam o ramo para isso mesmo, para a questão da quarta-feira de cinza, todas as paróquias utilizam. E em casa sempre pegava, mas minha mãe, por exemplo, ela guardava os ramos. A Manu também falou que guardou, tá guardado. Mas, que nem você falou, né? Para os momentos difíceis, eu lembrei na hora da minha avó. Minha avó também guardava, não sei, é a minha bisavó no caso, né? Ela guardava os ramos e por inocência da criança, né? A gente não entendia muito bem por que ela estava fazendo isso. Mas hoje, com a explicação do senhor, agora eu pude compreender por que o simbolismo, né? Que tem isso. Os antigos eram muitos devotos, os antigos tinham muita... Olha, eu me arrisco a dizer que pode até ser, liturgicamente eu não sei, né? Mas pode ser até uma fé popular. Que a igreja, e sim, cultura, né? Sim. Também não vê nada de errado nisso. Exatamente. Vamos lá. A gente falou da Faremos na Sexta-feira Santa? Sexta-feira Santa. Normalmente, né, encerra-se a ação litúrgica, como o diácono não é missa. E normalmente o povo sai em silêncio, né, após a celebração, uma reflexão, né, da morte de Jesus. Olha, cara, encenação. Foi bom, cara. No nosso caso, a gente tem encenação. Encenação foi bom, vocês querem falar. A gente tem João adiantou. a litúrgica, encenação e depois a gente sai com a procissão do Senhor Morto. Onde tem a encenação, que o pessoal faz o teatro, Exatamente. né? Aí a gente sai com o esquife, né? Exatamente. Então os atores fazem todo aquele teatro legal, Jesus é morto na cruz e tal. Aí onde sai com aquele esquife, ele parece que é o ator que está lá. Parece. Né? Muito bacana, né? Onde tem essa procissão do Senhor Morto, né? Daí o esquife fica em adoração depois, no sábado. Sim. O dia inteiro fica em adoração. E é comum também as pessoas pegarem florzinhas, né? Exatamente. Senhor Morto. Visitação do esquife do Senhor Morto. Nessa procissão do Senhor Morto, que eu pulei, desculpa, gente, mas na procissão do Senhor Morto pode-se utilizar a cor preta também, né? Se eu não estou enganado, né? Normalmente os sacerdotes às vezes saem com uma veste. O padre Alex, por exemplo, o ano passado, né? E esse ano provavelmente vai utilizar uma roupa preta, muito parecida com o cerimoniário, que eu reparei.
mas tem uns detalhes diferentes, mas depois, né, da celebração, na procissão do Senhor Morto, pode-se utilizar a cor preta, né, por causa do luto, né. Sim. E agora, falando, foi a encenação, né, que aqui na paróquia a gente tem, e muitas outras paróquias têm, e tem a procissão do Senhor Morto também, que é um momento... Quer aproveitar que a gente está na sexta-feira e falar sobre o mistério? Olha, posso falar assim, deu certinho aqui, ó, na página que eu abri. Ó, Exatamente. Ó, vamos fazer em ordem cronológica, que é Então. mais fácil de entender. sexta-feira santa, é dia de Jejum. jejum. Olha, eu assim, se a pessoa tem condições, né, tem uma saúde boa, Uhum. deveria, né, fazer jejum. Sim. Não é obrigado. Que eu Mas- saiba, é o único dia da igreja que o jejum de carne é, Exatamente. se você não cumpre ele por motivos tipo de eu não quis, Uhum. é pecado mortal. É o Jejum o único dia dia. inteiro. É, né? Sabia disso? É o único dia. Nos outros, nas sextas-feiras e tal, nos preceitos, assim, o jejum ele pode ser trocado por um ato de caridade, algum Sim. tipo. Mas a sexta-feira santa é o único dia que é obrigatório. pecado mortal que você tem que se confessar. Exatamente. E olha o que diz aqui, ó. A sexta-feira santa é dia de jejum? É uma pergunta. Aí vem a resposta. Sim, a sexta-feira santa, bem como a quarta-feira de cinzas, é dia de jejum e abstinência de carne. A renúncia ao alimento é um sinal de que esvaziamos o nosso coração, inclusive do pecado, para prepará-lo para acolher a Jesus ressuscitado. Estão dispensados os enfermos, as crianças e os idosos. É interessante, contudo, que também estes, se não puderem jejuar e abster-se de carne, tenham presente o sentido que lhes dá a igreja. Então, gente, se poderia ser uma sexta-feira que você toma o café da manhã e Uhum. fica em jejum, tá vendo? Entendeu? Sim. Não come mais nada. Tem gente que faz, eu costumo fazer, comer uma refeição completa no dia e 2 cortadinhas no Sim. meio, que juntas fazem. Eu, graças a Deus, eu não como carne. Mas nunca, né? Depois que eu tive essa graça, né, de entender mais os mistérios da igreja, do nosso Senhor Jesus Cristo, eu procuro, né, fazer como a igreja pede. Então, a minha família também é bem, como fala, segue certinho esse preceito também, tanto na quaresma quanto principalmente na sexta-feira santa, né, que é o dia da gente realizar esse jejum, né, tomar esse cuidado com tudo que a gente vai realizar. Aqui na paróquia, eu imagino que o povo é bem fervoroso. com Ó, isso. eu disse uma coisa interessante, que eu já vi de uma explicação nos afetos, até peixe. É jejum. É jejum também. É jejum. É carne, né? O pessoal coloca o peixe assim, porque fala sexta-feira santa. Ah, não pode comer carne, vou comer peixe. Uhum. Tudo bem, mas está pedindo que na sexta-feira santa o jejum. É jejum. É o E jejum. não é, eu vi Entendeu? uma É o pregação jejum de esses maneira dias. geral. Sim. Eu vi uma pregação esses dias que não adianta você não comer carne vermelha pra tocar, nossa, eu vou num rodízio de sushi. Exatamente. É pra ser uma penitência. Se Exatamente. você troca por algo melhor, vai adiantar o quê? Exatamente. Ó, e tem mais uma coisinha aqui interessante, ó. O que a igreja celebra na sexta-feira à noite. Vai pulando sempre, né?